Olá pessoal, essa semana eu vou conversar com o presidente do Corinthians, Augusto Melo. Difícil de conversar com os presidentes de clubes, mas falei com a Leila, estou aqui para falar com o Augusto. Muito obrigado por ter topado conversar comigo, trocar essa ideia. Eu sei que o momento é meio conturbado, mas gostei muito de você ter atendido o meu pedido. É sempre uma honra, Casão. Até melhor num momento desse conturbado para a gente poder esclarecer realmente Sim. tudo que vem acontecendo, muitas coisas que venham falando e não é verdade. E esse eu acho que eu agradeço a oportunidade de a gente poder falar isso e esclarecer isso para o corintiano. Obrigado. Antes de começar, eu tenho um presente para você da minha coleção de jogo de botão. Eu dei para a Leila o Palmeiras de 1972. Eu estou dando para você o Corinthians de 1971, Poxa, 70-71, que foi o primeiro time que eu gravei na cabeça, tinha 7 anos, sei de cor esse time aí. Tem até reservas ali, que eu também gostava, e os caras fiz botões a mais para colocar eles no time. É muito bacana. É de 1971, 70, relembra a infância, né? Que a gente sempre jogou o botão e ao mesmo tempo retribuir para você uma lembrança do nosso manto, que a nova diretoria tá te mandando aí uma lembrança. Nossa camisa nova. Ah, linda. Com... Opa! Surprise! Muito obrigado. Eu que agradeço, cara. Deixa eu mostrar o time aqui pra eles. Fantástico. Ó, esse é o time, tá aparecendo legal aí? Time de 1971 do Corinthians. Olha que lindo, cara. Eu amo esse botão. Tô dando pra você, Augusto, uma dor no coração enorme. Mas que honra. Tá em boas mãos. Que honra, obrigado, Casão. Obrigado por guardar com o maior carinho, porque isso a gente volta no tempo, né? Bom, vamos começar a conversa. Antes da gente falar de planos, de futuro e tal, eu queria conversar com você. Isso não deu um mês ainda, vai dar um mês, né? De você no poder do Corinthians como presidente. Eu queria saber, assim, qual foi a herança que você pegou esse Corinthians das mãos da gestão do Duílio Monteiro Alves, que para mim foi péssima. Como você pegou esse Corinthians? Olha, Casão, a gente imaginava tudo que a gente poderia herdar, né? Através de uma campanha árdua, aí sofremos para chegar até aqui. Eu e minha família, que podemos falar muito bem o que a gente passou para chegar numa situação dessa. Quebrar uma dinastia de quase 20 anos é muito difícil, tá aí a herança que nós estamos herdando. Uma situação complicada. A gente imaginava uma situação, inclusive tivemos uma transição no começo até que tranquila, para nossa surpresa. E nos foi passado muita coisa que a gente imaginava que realmente fosse da forma que eles passaram. E de repente a gente assume o mandato e começa a aparecer alguma surpresa. Mas a gente já estava preparado para isso, a gente já sabia que poderíamos herdar muito mais do que imaginávamos. Tem muita surpresa, mas a gente está super preparado, com uma equipe técnica, uma equipe muito profissional, uma equipe de mercado. Estamos muito agressivos no mercado, está dando tudo certo. Para a gente está sendo uma surpresa muito grande a parte administrativa, que é o mais complicado hoje. Claro que o futebol tem que responder dentro de campo, a gente está também preocupado em relação a isso. Mas o principal é a parte administrativa, que graças a Deus a gente está começando a caminhar com grandes receitas e a credibilidade que a gente precisa, no momento, urgentemente, passar ao mercado. Uma herança maldita, uma herança que não está fácil em todo sentido, Sim. Por falta de credibilidade. Para se contratar um atleta hoje é difícil, porque hoje a gente... O Corinthians está com fama de mau pagador. Mau pagador, e para a gente voltar a ser bom pagador, voltar a ser bom vendedor, como a gente está tentando fazer em relação a vendas de atletas, que inclusive na minha campanha a gente batia muito nisso, de primeiro atleta formado em casa, ter uma performance, ganhar título, jogar, para a gente poder ter uma receita melhor. Mas estamos trabalhando bem nisso e graças a Deus está dando tudo certo. Eu quero falar de 3 heranças que eu vejo assim, que as pessoas hoje em dia estão te atacando muito, algumas coisas com razão, tá? Sim, sim. Outras esquecendo que você não vai fazer um mês. Tá lá. São 20 dias apenas. Caixa Econômica. Pouco tempo antes das eleições, o Duílio soltou que tinha fechado um contrato com a Caixa Econômica, que ia pagar o estádio, a arena, e o Corinthians ia começar a entrar dinheiro como entra no Flamengo, ia virar uma equipe riquíssima, foi para Brasília, tirou foto com o presidente Lula, levou alguém da Caixa Econômica lá no Corinthians, ele perdeu a eleição, não se fala mais nisso. Eu não vou deixar cair no esquecimento. Eu, como torcedor do Corinthians, me sinto aqui ex-jogador, torcedor, talvez representando muitos torcedores que querem saber qual é a verdade desse acordo com a Caixa e se teve mesmo qualquer possibilidade de ter esse acordo.
Olha, Casão, eu devo estar indo para Brasília agora semana que vem, a gente tem já uma reunião marcada nesse sentido, mas é para uma nova situação. Tudo aquilo que foi passado, a informação que nós temos é que não existe. É uma informação que nós temos que realmente não tem. Não tinha nada Não, daquilo. não. Foi uma Eles, não, jogada. eles até podem ter apresentado alguma coisa, mas isso para a Caixa isso não tem nada a ver, mesmo porque ela criaria um grande problema para ela em si. Mas como toda eleição existe os seus palcos de campanha eleitoreira, enfim, foi criado isso. Inclusive em 2020 eu perdi a eleição por tão poucos votos, justamente por isso, porque eles têm a máquina na mão, eles plantam um monte de coisa e o sócio que tem direito a voto muitas vezes acredita em obras eleitoreiras, essas coisas. Só que, através de mais uma gestão deles desgastante, com promessas e nada cumprido, o sócio acordou durante os 3 anos de 2020 a 2023, onde resolveu nos dar um voto de confiança, que é isso que nós pedimos, um voto de confiança para quem nos... Então o senhor vai tentar mesmo fazer um Não, acordo de com uma a outra Caixa. forma. Daqui De para uma outra frente é de uma forma. outra forma, realmente uma forma real. E também entender tudo isso que aconteceu, né? Mais para se conhecer, entender com algumas pessoas que a gente está marcado em Brasília também, como presidente. Recebemos alguns convites, né? E estaremos lá mais para isso, para conhecer e daí para frente tentar realmente uma nova negociação. Aliás, o ex-presidente André Sanches, ele disse que até dia 31 de dezembro estaria o estádio quitado, que eu estava torcendo para isso, achava ótimo, né? É um problema a menos para nós e uma grande receita durante o nosso mandato. E aí passou-se, não se comentou nada e durante uma entrevista também comentei isso, ele veio, rebateu e dizendo para aguardar até o dia 30 de janeiro. Então nós estamos aguardando, espero, estou torcendo para que dê certo, mas vamos aguardar, Pô, né? se der certo é legal. Sim, é ótimo Pra para todo nós, mundo. para o Corinthians no geral, né? Lógico. Outra coisa, outra herança, é o caso do Lucas Veríssimo. Tá? Né, o Lucas Veríssimo foi contratado pela diretoria anterior, pelo Duílio Monteiro Alves e Alessandro. O Lucas Veríssimo estava para fechar um contrato, vocês falaram, estamos com um contrato, ele vai assinar e de repente o Benfica vende ele para o Catar, mesmo ele tendo contrato até o meio do ano. E saiu algumas informações que o Lucas Veríssimo não recebeu nenhum salário. Só que as pessoas esquecem que quem não pagou o salário, se não pagou o mesmo, foi a direção antiga. Porque você iria pagar o primeiro salário agora, em janeiro. Né? Me explica esse embrulho aí do Lucas Veríssimo. Aliás, essa é uma das heranças malditas que nós pegamos, Casão. Tinha a última parcela da Caixa Econômica de 25 milhões que para ser paga em dezembro e a gente achava que estava tudo pago. Então nós contávamos já com essa receita para começar o ano, dia 5 até o dia 10, colocar os salários em dia. E, de repente, esse dinheiro que entrou da Globo foi retido para pagamento da Caixa. Ficamos sem receita nenhuma. Assumimos o Corinthians sem R$1 no caixa. E o ex-presidente dizia que nós iríamos assumir o Corinthians com 100 milhões em caixa, todas essas coisas. Existe uma receita do Murilo que pode ser antecipada, existia a venda do Moscardo, de uma certa forma, mas nada concreto, nada real. E aí tivemos que correr para fazer todo o pagamento. E fizemos toda a parte salarial, tudo em dia. Tudo. É um absurdo esse atleta chegar num programa, ou sabe-se lá, não sei se realmente é verdade, e dizer que não recebeu nada. Tudo em dia, Casão. O salário dele todo em dia. Existiu uma pequena pendência de direito de imagem, que é da gestão passada, que nós não sabíamos. Fomos saber a partir do dia 2, assim que assumimos. E ele tem um contrato que foi feito, que nós não concordamos também. O Lucas Veríssimo. Quem era, vamos supor, o Lucas Veríssimo antes do Corinthians? Era um jogador que estava com uma lesão, não estava jogando, que foi trazido para o Corinthians, coisa que eu não faço, não concordo, que depois nós vamos chegar até uma outra situação de outro atleta, que eu não concordei, não assinei o contrato. Você não concordou com o modo do contrato do Veríssimo? Sim, porque um atleta desse, você foi jogador, Casão, você entende, e um atleta desse que não está na vitrine, está com lesão, traga ele, sem problema nenhum, mas já traz com um passe estipulado, com um valor estipulado, com uma porcentagem de vitrine, que é assim que funciona. E foi feito um contrato com esse atleta sem nada disso, sem nenhuma cláusula nesse sentido. Ao contrário, essa cláusula que se recebe uma oferta, ele pode sair a qualquer momento e o Corinthians... Claro que o Corinthians tem o direito de cobrir a oferta, mas são ofertas hoje para o mundo árabe que é surreal. Não tem como você cobrir esse tipo de coisa. E de repente está tudo em ordem. Aí nós assumimos. Qual foi a primeira coisa? É um atleta que veio, se encaixou bem, se recuperou, o Corinthians recuperou, tem as nossas características, colocamos ele na vitrine, se valorizou, um atleta hoje a nível de seleção. Qual a nossa primeira proposta? Um sacrifício, vamos contratá-lo.
Ou seja, um atleta desse poderia custar, quando ele veio, 3 milhões, 2 milhões de euros. E no final nos custou 8 milhões de euros no sentido de proposta. Fizemos a proposta para eles, tudo certo, mas fizemos a proposta dia 27 e 28. Nós não éramos, ainda não tínhamos, não poderia assinar nada. Fizemos uma proposta normal, com autorização do Duílio, tudo certo. Com o Benfica. Com o Benfica. E com o atleta. E com o atleta. Benfica aceitou, o atleta aceitou. Existiu alguns probleminhas de cláusulas, foi, voltou, tudo certo, e veio o contrato para o atleta assinar. E até então não estou a par disso. E de repente fica enrolando, enrolando, enrolando. É tanto que eu apresentei o atleta com o novo patrocinador. Por quê? Porque ele é atleta do Corinthians. E fora isso, eles deram a palavra que estava tudo certo para dar sequência no contrato e continuar. Nós estamos esperando assumir para poder dar continuidade. E aí eu apresentei o novo patrocínio. Esse é um dos atletas que fez parte da apresentação do patrocínio. Até então ele tem contrato, então ele foi apresentado. Mas até então já rolava alguma coisa por trás que nós não sabíamos. Por isso que eles estavam enrolando para assinar o contrato. E nós confiamos nele. Confiamos no Benfica, que a gente tem uma relação comercial muito boa, inclusive, né? Tem pendências lá, enfim, que tá numa outra situação. Mas deu tudo certo. E de repente vem essa surpresa. Ah, Augusto, é isso, você cobre, o salário é o dobro, não temos como cobrir. E a gente ficou chateado da forma que foi tratado, a falta de respeito que foi tratado com o Corinthians. Porque o Corinthians que botou esse atleta na vitrine, que valorizou ele, recuperou ele, e de repente acontece. Isso foi uma lição para a gente aprender, mais uma história que a gente aprende, e nos credenciou para na próxima não ser feito isso, que é o caso de outro atleta que tivemos recentemente um problema com ele, e está tudo resolvido. E a outra herança que foi a vinda do Moscardo para o PSG? Que ele foi para lá... Estava tudo certo, deu problema no pé. Conta essa história, porque as pessoas não sabem como foi essa negociação e como o Corinthians, quando o Corinthians ia receber a primeira parcela da venda. Você vê já por essa transição do Lucas Veríssimo, o grande problema que causava essa gestão que vem há um certo tempo no Corinthians, só trazendo problemas e prejuízo para nós. O Moscardo, eu sempre garanti na minha campanha que um atleta meu, ele vai subir, vai performar, vai nos dar título, vai jogar, vamos formar um time de verdade, 3, 4 anos, para depois a gente criar uma receita muito maior do que se criam hoje. Eu fui convidado um dia para uma reunião com o Duílio, eu tinha ganho a eleição, né, mas não tinha tomado posse, e ele me veio com a proposta do Moscardo, de 20 milhões de euros. E eu falei para ele, eu não vendo, eu recuso. Poxa, mas olha a proposta, né? Eu falei, tá bom, é uma proposta boa, mas eu acho que esse garoto é para mais de 30 milhões de euros e é um garoto que a gente precisa ter uma performance dele. Ele hoje é um atleta real, eu não tenho dúvida, pelo que eu conheço também de futebol, é um garoto que vai nos dar muito fruto e vai nos ajudar muito o Corinthians nos campeonatos que nós temos por aí. Tá bom, tudo certo, Augusto. 3, 4 dias depois ele marca uma nova reunião. Aí vem empresário do garoto, vem o Bertolucci, que é um agente, vem o braço direito do Bertolucci, eu, o Rubão e o Duílio. E ele de novo apresenta a proposta. Eu falei, Duílio, eu já te disse, eu não vou vender o garoto. Você é o presidente, se você quer vender, você vende. Você tem a caneta até o dia 31. É um problema de vocês, me tiram disso. Se deixar para mim, eu não vendo o atleta. E bati na mesa e não vendo. Teve algumas discussões, inclusive, que eu mostrei para eles o porquê que eu não venderia. Todo mundo aceitou, porque é uma forma real de como eu ia trabalhar a partir do dia 2. Tudo certo. Veio uma terceira reunião. E aí com a faca no pescoço, tipo, a multa do garoto é mais baixa. Como mais baixa? Porque até então a gente não tinha acesso ao contrato do garoto. Ó, se você não vender, nós vamos pagar a multa mais baixa. E se tiver que hospedar o garoto por aqui, falei, então tá bom, vocês paguem a multa, hospeda aqui, ele vai ter que ficar hospedado um tempo, vocês já não vão levar nessa janela. Tá bom, mas não é problema meu, é problema de vocês. Vocês que vendam, vocês que façam o que vocês quiserem. A partir do dia 2 eu não assino, eu não vendo esse atleta. Ainda tivemos alguma discussão. Aí os empresários até que foram legal. Poxa, Augusto, aí o atleta veio me pedir para sair. Eu já estou com a cabeça em outro lugar, já não sei o quê. Eu falei, poxa, mas espera aí, você acabou de fazer 18 anos. Quem te fez foi o Corinthians, quem te botou na vitrine foi o Corinthians. Você está falando uma coisa dessa, eu acho que você tem muito para oferecer para o Corinthians e o Corinthians para você. Olha o que o Corinthians já está te proporcionando. A gente tem um projeto para 3 anos, de um grande time. A gente vai trabalhar um outro tipo de receita para que a gente não precise vender nenhum jogador, nenhum atleta, principalmente você, que eu aposto muito, um garoto que, pelo que a gente vê, entende de futebol, não vai ter erro, é um garoto hoje que já está certo e tal. E aí eles me pediram tudo isso, aí o grupo de empresários até que foi legal, falou, Augusto, então vamos tentar fazer uma negociação. Enfim, casal, de toda essa negociação ainda consegui tirar 2 milhões de euros a mais
E olha o absurdo, porque eles fazem coisa errada. Eles fizeram o contrato desse garoto, deram 20% para a família, por que eles não aumentaram a multa, Casão? Porque já sabiam de alguma coisa. Por que não aumentaram a multa? Se aumentaram a multa de todos os outros atletas, por que não aumentaram a multa desse que já era realidade? Realidade. Elogiado, Era o então, principal bem, e o que menos ganha lá no exatamente. grupo, Casão. O que menos ganha, acho que, não vou falar salário, mas é um salário muito abaixo. É um absurdo isso. Se tivesse feito um projeto para o garoto, aumentado o salário, aumenta a multa para 100 milhões de euros, eu quero ver alguém pagar. Aí a gente tem uma performance que esse garoto maravilhosa. Mas não, como era de praxe, não fizeram a multa e deram ainda 20% para a família. Com toda essa transação, Casão, ainda consegui tirar 2 milhões de euros a mais, consegui tirar mais 12,5% da família para o Corinthians, ou seja, a família tinha 20, hoje ela só tem 7,5% e o Corinthians, em toda essa transação, ganhou mais 2 milhões de euros e mais 12,5% da família. Aí, quando chega para fazer o exame no Paris Saint-Germain, acusa um probleminha no pé, simples, né, mas que não poderia prolongar, que senão o garoto poderia até não poder jogar mais futebol, mas ele não sentia dor, ele jogava é simples um buraco no osso, que eu acho que já é de nascença, mas é uma cirurgia muito simples, com preenchimento, e o garoto volta 100%. Como é de praxe, o Corinthians sempre deixou os outros mandarem dentro do nosso clube, eles acharam que eu ia ser da mesma pessoa. Aí eu já tinha tomado posse, então eu já poderia fazer alguma coisa. E eles colocaram para mim que o atleta teve um problema, que ele ia sofrer uma cirurgia, depois eles iriam ver. Eu falei, negativo, amigo, volta o jogador para nós. Volta, mudou, vocês não têm ideia, uma nova gestão, nós não vamos mais fazer esse tipo de coisa. E começou o impasse, volta, volta. E aí começamos a bater, eles vieram contra a proposta, eu negando, volta. Até que chegou o momento que eles viram que concordasse. Aí eu mandei acionar eles, mandei meu jurídico, aciona que eu quero o atleta aqui. Se é para correr o risco lá, Casão, corremos aqui. Quer dizer, eu deixo o garoto ser operado por eles lá. Não dá certo, o garoto volta e ainda nós temos um grande prejuízo de multa, ao contrário. Então volta, já que o risco é nosso, traz o garoto, a gente opera aqui e eu coloco o garoto de novo na vitrine. Quer dizer, nunca foi feito isso contra qualquer outro clube ou contra qualquer outro empresário, Casão. E nós fomos firmes porque nós estamos lá para o bem do Corinthians. E aí o que aconteceu? Eles aceitaram tudo que nós pedimos. E o garoto hoje é do Paris Saint-Germain, assinamos tudo certinho e vão pagar o garoto. Mas quando vocês vão receber a primeira parcela? Em setembro. Por quê? Porque o Corinthians, porque o Corinthians não tem credibilidade no mercado. Não, e porque não. É isso que a gente acha estranho, Casão. Ainda mais o Paris, que tem dinheiro. Mas quando vocês vão comprar jogador, eles exigem logo não, de cara. Hoje, para comprar é uma dificuldade. De cara, para você ter uma ideia, teve atleta aí que nós, para contratarmos, nós pagamos, assinamos um documento que se eu não atrasar um dia, eu pago 30% de multa. O outro, 50% de multa, por essa herança maldita que eles nos deixaram, de não ter credibilidade no mercado, nós não temos. Por isso essa dificuldade de contratar parcelado, Casão. E a dificuldade do Corinthians hoje está atravessando uma situação financeira muito complicada, que é o que nós estamos fazendo, equacionando a nossa situação financeira, reestruturando a parte financeira, para que a gente possa futuramente, muito mais rápido do que a gente imagina, ter uma condição financeira para qualquer tipo de atleta a gente chegar e comprar. Me explica melhor o lance da família. A família ganha 20%. Por que incomodou a família ganhar 20%? Assim, eu fui jogador também, comecei, e de repente eu acho que a família merece uma segurança. Quando Com o garoto certeza. vai começar a jogar, de repente tem uma contusão, não pode mais jogar, pode acontecer qualquer coisa. E eu não entendi bem por que você ficou incomodado com os 20% da família. Me explica melhor. Não fiquei incomodado com os 20%. É que eu queria um pouco mais pelo atleta, porque ele era uma realidade. Você queria e que fizeram pagassem mais lá. Mas isso eu queria tirar do Paris. E de repente, não sei, o empresário, ou tiraram da família. E a família, por querer o garoto lá, por ganhar muito mais, por ter uma projeção europeia, talvez tenha cedido para o garoto poder ficar lá. Entendi. Porque se não fosse dessa forma, eu não iria aceitar. Mas que eu também deixei muito claro para eles. Fui até descansar 3 dias na praia, não consegui descansar. Foi lá também que eu acabei de resolver esse problema, porque eu deixei muito claro. E eles me ligaram, poxa, Augusto, tem 2 horas só. Falei, então manda o Duílio assinar, porque eu não vou assinar, amigo. Se você deixar para o dia 2, eu não assino. E eles concordaram com mais 2,5%. Era 10%, depois concordaram, mas eu não quis tirar dinheiro da família, Casão. Eu quis tirar do Paris, porque a negociação, no meu ver, eu não faria essa negociação. No meu ver, eu seguraria muito mais pela realidade. Esse garoto, não tem dúvida, é uma realidade. Esse garoto já é uma realidade, então eu acho que ele valeria muito mais. E é isso que nós temos que fazer daqui para frente, aprender a vender melhor no mercado, como a gente tem que dar credibilidade para o mercado, voltar a ser bom pagador e bom vendedor. Então agora vamos passar para você, porque agora acabou a herança do Duílio. Explica aquele áudio que o Duílio soltou, seu, assim,
muito criticado, também achei muito mal, né? Me explica o que aconteceu, que áudio é aquele? Pedir desculpa, Casão. Pedir desculpa, eu tenho filha mulher, pedir desculpa para todo mundo. Aquilo foi uma conversa de bar. Eu sou atacado por essa pessoa há 6 anos, como eu fui atacado há 7 anos, minha família. Você não tem ideia o que eu e minha família passamos para chegar até aqui. Ameaças de morte, ameaça de judiar da minha filha, ameaça de droga no meu carro. Eu como estuprador, eu como traficante de menores, eu como crime organizado. Isso é um mínimo para que você que tem uma família, dá uma educação em casa. Sou devoto, a gente tem uma vivência, a gente tem um objetivo para a família, a gente passa uma educação para a família e de repente você ser atacado tanto assim. É o modo operandi deles, de tentar manchar nossa imagem para que destruísse a nossa imagem. Mas aquele áudio existiu. É real, não é áudio, é uma gravação. É uma gravação que fizeram ali. Essa pessoa era amiga da minha filha, a irmã dela tem gravado. Bom, enfim, a gente tem áudio da irmã, enfim, tudo num processo aí de todo mundo. A irmã me trata como irmão, eles frequentavam a minha casa de praia, Natal, Ano Novo, Carnaval, sempre frequentou a minha casa, desde criança, ela desde novinha. De repente ofereceram um cargo para ela depois de adulto, sei lá o mais o que fizeram, como uma liderança, e ela começou a me atacar, sem motivo. Aí minha família se distanciou dela, não da irmã, o cunhado, que é conselheiro, inclusive frequenta a minha casa, né? E começaram a me atacar, Casão, me atacar, até me atacar, Casão, a gente aguentou tudo. E a partir do momento que começou a atacar minha filha, que é amiga, começou a atacar a família. E eu chego no jogo em Bragança, Corinthians e Bragantino, eu chego, dou de cara com ela num restaurante, e ela já faz o nome do pai, e até eu aguentei e tal, tranquilo. E a coisa foi muito provocada. E eu já estava meio nervoso, num estresse, final de campanha, última semana de campanha, né, a 1000 por hora. E aí chega um cara que estava na mesa deles, lá, olha, tá falando isso, falou da sua filha, falou isso. Quando ela falou isso, aí eu falei, deixa eu falar que eu vou falar isso. Mas aqui, nós em 6 pessoas, num bar, eu almoçando. Sabe, se tem uma coisa que eu me arrependo da minha vida, que eu nunca fiz isso, nunca falei, nunca ataquei ninguém. Você pode ver a minha campanha toda, durante 7 anos de campanha, fui atacado, nunca ataquei eles. Motivo para atacar a gente tinha mais, só que eu queria mostrar uma campanha limpa, e não adianta eu atacar ser igual a eles, eu queria mostrar uma campanha. Assim, na hora pedi desculpa, mesmo porque eu tenho filha mulher, pedi desculpa para ela, sem, né, com todas, porque eu nunca fiz isso, nunca falei, foi horrível isso, e não é da minha pessoa, não cabe a mim isso, Casão. Só que isso foi gravado por maldade, trocado, que a gente pediu na justiça, a pessoa vai ser processada, a gente pediu, a gente quer saber, e ela mesmo divulgou o áudio. Em campanha, foi ela que começou a divulgar o áudio para a chapa dela, que ela trabalha para a chapa do André Luiz, e de repente começou a surgir isso. Quer dizer, ela se fez de vítima, que estava sofrendo pressão, que isso, ao contrário, ela estava no clube divulgando o áudio dela mesmo. E é um absurdo. E eu, na hora, pedi desculpa em todo sentido, errei, nunca fiz isso na minha vida, pode pegar o meu histórico. Tenho 44 anos de clube também. A gente tem uma história no clube, nunca tive problema com ninguém, Casal. Minha vida é limpa, é transparente. Foi um caso grave, grave, né? grave. Eu espero que você tenha tido consciência do que nunca você mais, falou. não me pega. Tenho, é tanto que eu pedi desculpa, Casal. A sociedade brasileira ela tem uma estrutura machista, racista, preconceituosa, e quanto mais a gente conseguir passar uma boa informação, né, para quem vem crescendo, é melhor. Sim. Você é o presidente do Corinthians. Por isso que eu pedi desculpa, Casal. Okay, por isso que eu errei, pedi desculpa, porque eu nunca fiz isso na minha vida e nunca ataquei ninguém, ao contrário. Se tem uma pessoa que trabalha para as mulheres, somos nós, cara. Tem mulheres na minha diretoria, sempre deixei claro, desde 2017, antes de qualquer coisa que acontecesse, eu luto para a mulher ter direito a voto dentro do clube, porque foi a família que se distanciou do clube. E a mulher, mais do que ninguém, ela sabe o que a família precisa, e a mulher, o voto dela é muito importante, porque o nosso clube é machista. E a gente trabalhou muito, já foi muito mais machista. E hoje a gente trabalha muito para que a mulher tenha esse direito, tenha esse poder dentro do clube, para ela trazer a família de volta para a gente. Tanto que a minha diretora social é mulher, a adjunta é mulher, nós temos mulher hoje na mesa. Enfim, a gente está colocando mulheres em todos os setores para que ela possa nos ajudar a trazer a família de volta para o clube. Então, já que você falou em mulheres, eu ia deixar esse assunto para o final, eu quero falar do futebol feminino. O futebol feminino do Corinthians é o melhor time da América do Sul. O melhor do mundo, Casal. É um time fantástico, né? E vai começar uma nova temporada, também tem muitos campeonatos pela frente aí, que o Corinthians é favorito em todos. Como que você vai mexer com esse futebol feminino? Como que você vai mudar alguma coisa lá? A Cris, por exemplo, vai continuar, vai sair, porque eu acho que ela é fantástica ali naquele movimento. O que você tem preparado assim de apoio para o futebol feminino do Corinthians? Nós somos atacados tanto na campanha, Casal, em todo sentido. O Augusto vai acabar com o departamento, o Augusto vai mandar os funcionários embora, o Augusto vai acabar com o futebol feminino, o Augusto vai mandar a Cris embora.
Primeira coisa que eu ganhei eleição foi sentar com a Cris, Casão. Olha, só tenho que te elogiar. Acabei de chegar da Europa, França, Espanha, Alemanha. Todo mundo fala do futebol feminino do Corinthians. É um dos melhores do mundo, é um dos 3 maiores do mundo. E o que nós temos que fazer? Sentei com ela e falei, ó, o que você pode contar daqui para frente comigo, eu vou te dar toda a estrutura possível. É tanto que eu já levei 2 patrocínios para o futebol feminino, Casão, coisa que não tinha, para estruturar melhor. Já renovei contratos, já contratei jogadores junto com ela para que a gente estruture. Ainda brinquei com ela, falei, você vai ter um grande problema, porque o que você fez até agora é um sucesso, eu quero mais sucesso ainda. Só que hoje eu vou ser cobrado, porque eu tenho que te dar uma estrutura melhor para que você tenha mais sucesso ainda. Para você ter uma ideia, Casão, a gente já está construindo o CT da garotada de base masculina para tirar de lá e dar toda a estrutura hoje da base só para o futebol feminino, com a fazendinha para elas treinarem exclusiva, Casão. E ela vai jogar na nossa arena, assim como a gente já está levando a base. Olha, visto aí 2 jogos da base, 80 mil pessoas. Então, o Corinthians é uma coisa indescritível e nós estamos estruturando com equipamento para recuperação, com uma condição melhor para ela. O nosso marketing e o nosso jurídico está muito próximo a ela hoje, coisa que ela nunca teve. Com uma estrutura, contratamos uma outra adjunta para também ajudá-la, mulher também, a Iris, que é filha do nosso amigo William Cesso, maravilhoso. Tá, e contratei ela agora para ser adjunta, para trabalhar com a Cris, cuidar da base, porque nós estamos investindo forte na base, e o Corinthians tem que formar base feminina também. Estamos estruturando nesse sentido, ou seja, Casal, estamos dando toda a estrutura. Aí era jogador de vôlei lá, quando jogava futebol. Então ela está com a gente, está conosco, e para você ter uma ideia, o que a gente está estruturando, e já trouxe 2 patrocínios para o feminino, a Vai de Bet, que é fantástica, agora a Kazinski também nessa área, enfim. Estamos trabalhando, tem um outro grupo de cosméticos também que a gente está trabalhando, que é uma das 5 maiores empresas do mundo. Tomara que dê certo logo, logo, a gente numa boa conversa. Então, enfim, o marketing está trabalhando muito para estruturar muito o feminino. Tá, então vamos lá agora nas coisas que aconteceram nesse pouco tempo que você está lá, que na minha visão, eu acho que você está um pouco ansioso, um pouco impulsivo, talvez com a pressão de ter que entregar alguma coisa logo de início, e tá falando alguns jogadores que de repente não acontece e frustra a torcida, coloca em xeque a credibilidade sua, do seu trabalho que está começando. Vamos lá. O Gabriel. O que aconteceu com o Gabriel do Flamengo? Estava quase certo, teve mesmo proposta, foi conversado, uma hora você falou, depende deles, mas depende o quê? Casal, nunca falei de contratar o Gabigol, sempre falei que ele tinha as nossas características, ele tinha a nossa cara, que seria bem-vindo, porque o que a gente mais ouvia na imprensa é que ele gostaria de jogar no Corinthians, que ele já mandou reformar o apartamento dele, que ele estava num show do Corinthians. E aí me perguntava, eu falei, poxa, é um sonho, tomara, né? Quem sabe, né? Mas só que dentro disso a gente estava realmente trabalhando. Pegamos uma liberação para ele poder, para a gente poder negociá-lo. Foi dada essa liberação pelo Flamengo para a gente poder negociar com o jogador. Foi chamado o empresário, fizemos algumas conversas. E aí só dependia deles, Casal. Estava tudo na mesa, só que a gente tem um prazo, a gente não pode ficar esperando. E de repente, perto de se fechar a janela logo logo, todo mundo se encaixando e a gente ficava sem opção no mercado. E eu estava esperando realmente, porque o investimento era alto, ele tinha uma dívida lá que a gente diluiu ela em luvas, acertamos tudo certinho, dei mais com ele, com o empresário? Com o empresário, demos mais um ano de contrato, enfim. Tudo certo, como manda o trâmite. E eu nunca falei de contratar ele, mas sempre falei, poxa, seria maravilhoso, é um sonho. Mas nunca cheguei a falar, eu vou contratar o Gabigol. Sim. Nunca. Pode ver em todas. Mas houve as tratativas. Houve por trás, ou é real. Aí eu te pergunto, Casão, como é que eu posso desistir de alguma coisa se não teve nenhuma tratativa? Então existiu a tratativa, sim, até numa última entrevista, deixei claro. Se continuar falando isso, eu vou ter que falar o que realmente houve, mas estava tudo certo. A gente esperava, tanto que está aí, ele está tendo problema no Flamengo, não joga essas coisas. Quer dizer, o Corinthians ele poderia ter respirar novos ares, seleção está aí, ele é um atleta a nível seleção, por onde passou, deixou sua marca, é artilheiro em todo sentido. Então, era um jogador que cairia muito bem. Então, a gente estava esperando poder tentar fazer essa negociação para que a gente pudesse partir para outras. E o que aconteceu? A gente deu um prazo e eles não davam satisfação, Casão. E isso mostra que a gestão é diferente agora, Casão. Ou eles entram também dentro... Porque é Corinthians. Corinthians é um dos maiores clubes do mundo. Então não tem mais agora do jeito que eles querem ou do jeito que faziam, Casão. Agora é uma gestão profissional, então vai ter que ser da forma que for melhor para o Corinthians. Então, para continuar no Flamengo, vamos no caso Mateuzinho. Cara, foi a primeira vez que eu vi, sinceramente, um cara que ainda não está contratado vir pro outro estado para se juntar ao clube, para fazer exames médicos e tal, e começar a treinar. Aí, de repente, o Mateuzinho vai embora.
Aí agora parece que vocês estão querendo comprar o Mateuzinho. Então, isso tudo, na minha visão, não é uma crítica, não, é uma Não, mas observação. para mim é Você não acha que está bacana. sendo muito ansioso nas Não, coisas, Casão, cara? eu acho ótimo. Tudo quanto é crítica, eu sou um cara que ouço muito. Eu ouço todos, eu aprendo, a gente nunca é dono da verdade, a gente sempre tem alguma coisa, por mais que eu vou fazer 60 anos agora, por mais que a gente tenha uma experiência, tanto no futebol quanto na vida pessoal, vida empresarial, sempre é bom a gente ouvir, sempre é bom a gente aprender alguma coisa. E eu sempre trago isso para mim, eu sempre tiro as coisas. A crítica para mim, desde que não seja uma crítica maldosa, uma crítica, né, que toda crítica construtiva para mim eu ouço muito bacana, não tenho problema nenhum. Eu não participei disso. O Mateuzinho nos foi oferecido por uma troca no Fausto Vera no começo, teve a negociação, a gente pensou bem, quer, não quer, porque o Fausto Vera é novo, tem uma qualidade muito boa, está tendo alguns probleminhas e tal. E pra gente começou, mas aí a gente entendeu que o Mateuzinho poderia vir só o Mateuzinho sem nenhuma transação com o Fausto Vera. E aí a nossa diretoria fez, acho que chegou a fazer uma proposta por empréstimo e tal, e eu não estava, Casão. Eu estava em eventos, algumas situações, e de repente o atleta veio só para exame médico, Casão, já com o contrato. Só que não foi o que a gente acordou, só com o contrato. E não era para o garoto ir para o treino, era só para ele vir fazer exame médico, se está tudo em ordem, assinamos o contrato. Quem autorizou ele pro treino? É isso que eu chamei a atenção de todo mundo, dei dura em todo mundo, não pode acontecer isso, mas enfim. Até aí estava tudo certo, porque a gente também já estava numa condição Contratar. de contratar. Só que de repente me chega o contrato, eu saio de um evento, venho correndo para assinar, para você ter uma ideia, tinha que assinar, já era. Cheguei na sala da presidência, era 10 para 6, eu tinha que assinar para ir pro BID, essas coisas todas, mas quando eu pego o contrato, não tinha cláusulas que a gente queria, que é uma cláusula de vitrine, 20%, e um passe estipulado, porque senão iria acontecer o que aconteceu com o Lucas Veríssimo. Para você ver como a gestão hoje é diferente, é O passe profissional. que você queria que estipulasse o valor. O valor, até o final do ano, para mim comprá-lo. Menor do que a multa contratual. E isto, A multa, porque todo jogador tem um contrato, tem uma multa contratual. isto. Nós queríamos Você já um queria valor que seja menor do que a 4 multa milhões, do Flamengo. isto. Que seja 4 milhões, 5 milhões de euros, tudo bem. É um atleta que está lá, não, pelo que a gente sabia, não iria renovar, não tem, acho que o Flamengo não iria usá-lo, alguma coisa assim. É um jogador que para nós nos interessaria e de repente fizemos algumas tratativas. Só que de repente, quando eu vou pegar o contrato, eu não posso assinar uma coisa dessa, senão eu vou cair no mesmo erro do Lucas Veríssimo. Eu vou colocar o garoto na vitrine de 23 anos, que tem uma ascensão muito boa, a gente acredita. Jogador, eu bom gosto jogador, do a gente acredita muito nele. Tá louco para jogar no Corinthians, conversei com o garoto. Expliquei a situação para ele, só que eu não posso aceitar isso, Casão, senão eu caio no mesmo erro do Lucas Veríssimo. E aí isso mostra já que é uma nova gestão, é uma nova diretoria que pensa no Corinthians e não vamos aceitar esse tipo de coisa. Só que como interessa, então qual a forma? Vocês iriam vender para o Bragantino, o garoto quer estar no Corinthians. Então a gente faz a mesma proposta do Bragantino que nos interessa. Só que se trata isso desde o começo, vamos comprar o atleta, não precisa. Só que o Corinthians hoje, como também está numa situação complicada, vamos tentar primeiro empréstimo. Até o final do ano a gente consegue equacionar mais nas nossas receitas, e aí, final do ano, a gente tem condição financeira para comprar o atleta. Então, era essa a proposta. Só que, de repente, veio com uma cláusula que, se o garoto hoje eu coloco ele na vitrine, ele joga bem, amanhã o Flamengo pode vir buscá-lo, ou pode vir uma proposta de qualquer outro clube, Como foi o e o Corinthians não ganha nada. Como foi o Então, acabou isso. Antigamente era feito muito isso, e o Corinthians perdia muita receita. Hoje não é mais Mas assim, agora Casal. vocês vão para lá para contratar o Mateuzinho? Já está a proposta com ele, Casal. A gente está na dependência dele. Chegamos ao preço que tinha igualado ao O outro Flamengo clube. também já sabe. Já viu, estamos esperando. Aceitou. Não, já estamos esperando a resposta deles. A proposta está na mesa, fizemos, da forma que ele ia ser vendido, igualamos, e aí o garoto, a preferência dele é vir para o Corinthians. Cara, ele quer jogar. Quer, e é muito bom. corintiano, é um menino maravilhoso, já está com o espírito de Corinthians, e a gente tem um projeto muito legal para ele esses 3 anos. Tem mais um agora. E deixando bem claro, viu, Casal, mudou a gestão, não vai ser mais como Claro. todos queriam. Agora é do jeito do Corinthians, e o Corinthians tem que ser favorecido Tem que sempre. se impor, né? Tem que se impor. Mais um jogador, que aí não foi só o Corinthians que foi envolvido, que é o Luiz Henrique. Todo mundo queria, Corinthians, vou tentar, aceito a multa, o valor tal. Aí pintou o Flamengo e de repente o Luiz Henrique foi pro Botafogo. Né? Foi pro Botafogo, vai jogar no Botafogo. Mas qual foi a situação, a parte do Corinthians nessa história? Na Porque verdade- muitos times estavam interessados no Luiz Henrique, né? Que é um grande jogador, um moleque muito Sim, bom jogador. um moleque uma grande promessa. A gente não tem dúvida que no Corinthians também ele ia ter uma performance muito bacana.
esse atleta ele foi nos oferecido, Casão, não fomos atrás dele. O empresário dele nos ligou oferecendo o atleta que ele poderia sair do Betis, se haveria interesse. Nós deixamos claro, o Corinthians não tem esse dinheiro todo, mas aí o que dá para fazer por empréstimo, com uma compra obrigatória, não tem problema, a gente assume. O que nós precisamos é de um fôlego até o final do ano, para a gente colocar as finanças durante esse ano, que a gente haja visto aí pelas receitas que a gente está adquirindo, os patrocínios, parceiro. Isso já mostra a credibilidade que o Corinthians está dando no mercado, já mostra que esses grandes empresários estão apostando no Corinthians para colocar a sua marca na nossa camisa, porque é uma gestão séria. Estamos mostrando aí, através do Moscardo, através do próprio Lucas Veríssimo, próprio Mateuzinho já tá mostrando para o mercado que agora é uma diretoria que pensa realmente no Corinthians. Isso está valorizando muito a marca, está valorizando mais ainda a nossa camisa, para que esses grandes empresários, essas grandes empresas venham investir. E aí, quando nos foi oferecido, a gente fez uma proposta. Até então não tinha ninguém, Casal. Até então ainda estava uma coisa mais ou menos sigilosa e, de repente, lá mesmo eles podem usar para leiloar. E o Corinthians não vai mais entrar em leilão, Casal. O Corinthians vai vir para o Corinthians aquele que queira jogar. Então, foi um atleta que nos foi oferecido, não foi nós que fomos buscar. Todos os atletas que nós monitoramos e fomos atrás, nós contratamos, Casal. Não tivemos problema com ninguém. E mostrando um projeto que nós queremos, todos os atletas, esses que estão contratados, pode ver, todos vão ser titular, todos vai render muito, principalmente o Torres, que chegou, o Moscardo, que a hora que entrar também tem a nossa cara, é um garoto que está assim, com uma fome de bola lascada. O próprio Hugo está saindo muito bem. O Palácios é um bom jogador, o Ranieri vai ser uma grande revelação para o Corinthians nesse sentido também. Então todos esses atletas que nós fomos atrás, Casão, todos sorriram e querem jogar no Corinthians. E tá aí a performance deles, a hora que a coisa começar a engrenar, você vai ver que vai dar bons frutos. E o Garro, que é o último aí de contratações e tal, para depois a gente falar de futuro, de Corinthians e tal. O Garro é um absurdo isso que está acontecendo. O Garro a gente tinha, para você ter uma ideia, falta de credibilidade do Corinthians. Eram 2 milhões de euros, aí com impostos, com mais um monte de coisa, e porque o Corinthians não tem credibilidade, tive que assinar uma responsabilidade de atrasar um dia, pagar 50% de multa. Se eu atrasasse e não pagasse ele na data certa de 4, ia para 6 milhões de dólares, enfim. Uma multa absurda, mas a gente tem palavra, a gente está honrando todo o nosso compromisso. Falei, pode fazer que vamos dar certo. Foi feito um contrato com o garoto, a venda dele foi 6 milhões de dólares, com 4 milhões já pagando impostos, enfim. Vai dar um total de 7 milhões e 80 mil dólares, se eu não me engano. Tirando os impostos, dá 6 milhões. Bruto, isso está no contrato, Casão. Bruto. Esse garoto teve um problema de documentação na semana passada, na estreia. Então, vamos deixar para pagar o último dia. Nós tínhamos 10 dias para pagar o atleta. Pagamos antecipado, pagamos 3 dias antes. Tudo como manda o contrato, tudo como foi feito. Pagamos na hora de pedir a liberação do atleta. O presidente veio com essa que tem que pagar os impostos, mas já está tudo incluído e está bruto. O resto aí é problema de vocês. Nós estamos pagando era 6 milhões a venda, estamos pagando 7 milhões e 80, mas tirando os impostos, vai ficar 6 milhões limpo para ele, que é o que foi combinado. E agora ele cismou que tem mais 670 mil dólares para pagar e não quer. Então, para você ver que tudo está jogando contra. E a gente sabe que tem muita gente fazendo muitas coisas aí. Então, olha os absurdos, quer dizer, a gente está precisando do atleta. Mas ele vem? Não, ele já é nosso. Sim. O contrato assinado e Mas registrado. ele vai ser liberado para jogar quando? Só depende agora deles. Hoje a gente já acionou, nosso jurídico já está fazendo a movimentação para que libere ele o mais rápido possível. Só que, ó, impasse, já era para o garoto ter estreado, eu levei ele no meu carro, Casão. Tudo pago, 3 dias antes do vencimento, Casão. A gente está pagando, correndo, pagando todas as contas em dia. 3 dias antes do vencimento, nós pagamos o atleta total 4 milhões de dólares, Casão. 4 milhões e 20, 4 milhões e 30, alguma coisa assim. Pago, eu levei o atleta para jogar. E chegou no final do dia, o presidente do Tadieres não liberou o atleta. E aí está alegando um monte de coisa. E ontem eu falei com o presidente da FIFA, da CBF, falei com o presidente da Federação Paulista, o nosso jurídico, está tudo em ordem. Só que vamos ter que acionar para o cara poder liberar. Olha o absurdo que está acontecendo. Tudo isso por falta de credibilidade, por isso muita gente trabalhando contra, mas a gente, mesmo trabalhando contra todos aí, o Corinthians vai sair disso. Então vamos agora falar daqui para frente. O Garro é nosso, tá? O Garro não sai mais daqui, o Garro, contrato assinado. É o presidente que está falando. Contrato assinado, o Garro é nosso, não sai mais do Corinthians, não. Então vamos lá, de futuro. Cara, o time começou mal. Eu fiz o jogo contra o Guarani, eu achei que o time jogou mal, ganhou, mas jogou mal. Jogou mal contra o Ituano e perdeu, né? E
vocês vão contratar mais jogadores? Não precisa falar nomes, né? Tem posição que o Mano tem mais necessidade? Como que é a conversa sua com a comissão técnica, com o Mano? O que o Corinthians está precisando? O que esse time do Corinthians está precisando em quais posições? Para se tornar realmente, voltar a ser um time competitivo, né? Competitivo, bater de frente com Palmeiras, com Flamengo, Atlético Mineiro, Grêmio, que esses estão mais lá em cima. Você vê a dificuldade que a gente está enfrentando, Casão. Além da dificuldade financeira, nós pegamos um clube de uma situação muito complicada e sem um time de futebol. Então, fora a falta de credibilidade, a gente tem que montar um time de futebol. E não é fácil. A primeira coisa que nós vamos fazer, além de ter discutido com o Lucas Veríssimo para ele ficar, foi estruturar o nosso departamento de Cifute, que você conhece muito bem, coisa que não se trabalha há muito tempo, através do departamento que atualiza o atleta, a comissão técnica que indica e mais eu, diretor de futebol e agora o executivo, que aprova todo o sentido para que a gente não erre, ou erre o mínimo possível. É tanto que, graças a Deus, todas essas contratações que nós fizemos, pontuais, que é isso que nós queremos agora, se fosse para mim montar 3, 4 times, Casão, a gente montava. Se fosse para mim comprar um monte de jogador irresponsável, eu compraria e amanhã não tenho dinheiro para pagar os meus colaboradores. Não tenho dinheiro para poder cumprir as nossas obrigações. Diferente. Agora é uma gestão técnica, uma gestão profissional, a gente pensa muito na estrutura financeira para depois a gente contratar o que a gente tem contratado. Em conversas com o Mano, tem as necessidades, ele indicou, contratamos. Agora a gente está no mercado, o Corinthians não parou de contratar, só que tem que ser de degrau a degrau. Nós não vamos estar errando, a gente está analisando o máximo possível, contratando aquele atleta pontual para que ele venha suprir as nossas necessidades e a gente não pode errar, Casão. Estamos no mercado, estamos contratando com orientações e logo, se Deus quiser, vem muita novidade. Posso falar com o torcedor? Claro. Eu acho que o Corinthians precisa contratar jogador para chegar e jogar. É isso que nós estamos fazendo, Casão. Porque nós não estamos contratando jogador igual não. para fazer parte do elenco, o time não está bem. Pode ver, então, ver, Casão, que de tudo que nós fizemos, todos são pontuais e titular. Depois sim você vai contratar para compor. Agora não, Casão. Agora a gente tem que ser incisivo, contratar para ser titular. Não podemos errar, Casão. Por isso que vai uma questão de tempo. Se você for analisar, nenhum clube grande começou bem no campeonato. E nós sabemos, você jogou mais, você pode falar melhor que a gente. É um dos campeonatos mais difíceis do mundo. O Campeonato Paulista não é fácil. Tem começo de temporada, nós tivemos não tem tempo certo 2 semanas, nem 2 semanas tivemos para pré-temporada. Isso aí tudo dá para entender. E outra, é um time novo, Casão, até se adaptar. E outra, nada como a bola rolar para ele poder se encaixar, se adaptar, tirar o peso da camisa. São gringos também, outros brasileiros que estão chegando. Até você ter essa adaptação é complicado, Casão. Pô, mas poucos jogos, pouco tempo, mas já surgiu a polêmica do Cássio, né, na entrevista dele. Como que você está lidando? Como você lidou com isso? Eu entendo, eu acho que foi muito cedo, eu acho que o jogador cobrar contratações, eu acho que ele tem todo o direito disso, porque ele está aí há muitos anos, está segurando a barra faz 3 anos, o Corinthians está sobrevivendo graças ao Cássio, na última gestão aí, mas eu acho que essas coisas eu poderia falar fechadinho, né? Mas como que você lidou? Eu acho que o Cássio, ele falou porque ele está, sabe, desesperado, porque a bomba ficou na mão dele por 3 anos. Para você ter uma ideia que a gente ouve muito, Casão, e não critica ninguém, a gente primeiro quer entender as críticas, absorver as críticas para poder dar a resposta. Tive uma conversa maravilhosa ontem, 8 horas da manhã com o Mano, logo em seguida o próprio Cássio veio pedir para conversar comigo, que era o próximo, eu ia pedir também, independente, mas para mostrar para ele qual o projeto, o que a gente está fazendo. E eu respeito muito a opinião dele, porque eu também sou torcedor, eu não quero passar o que ele está passando. E hoje, graças a Deus, eu tenho a caneta na mão. Eu posso dar uma condição melhor para o corintiano e para mim também como torcedor. Eu quero dar um grande time para mim poder sorrir, para mim poder vibrar, igual eu fiz ontem na Copinha, que foi maravilhosa. Então, eu entendo a crítica dele, respeito não só dele como do Mano, porque ele também está acostumado com uma gestão passada na qual prometiam, não faziam nada. Não acontecia nada. E ele sofreu como eu sofri ano passado, com motivo de gozação, chacota, amigos brincando, essas coisas todas, pagar marmita, pagar não sei o quê, cadê os times? E o Corinthians não pode deixar de ser protagonista, Casão. O Corinthians tem que sempre estar ali, ó, na primeira colocação. E isso eu não vou abrir mão, Casão. Quando eu até falava na minha campanha, nós vamos ter um time para ganhar tudo, porque eu sou corintiano, eu não vou falar que eu vou ter um time para competir, Casão. E o Corinthians ele tem que entrar em campo para ganhar sempre. Porque ele tem uma marca muito valiosa, ele tem a maior torcida. As coisas têm que ser
degrau por Sim, degrau. é o que eu falei, A primeira Casão. coisa, o Corinthians tem Isso. que voltar a ser competitivo. Sim. Porque, Mas, Casão, eu não sou tá sendo. torcedor, eu posso até errar nisso, como torcedor, é claro que agora eu sou presidente, sou dirigente, mas eu quero continuar pensando nisso, porque eu quero lutar pelo meu clube. É diferente dos outros ex-presidentes, não sei se eles não tinham o amor que eu tenho pelo Corinthians, a paixão. Casão, eu estive agora independente da Europa, acabei de chegar, fui viajar aos países vizinhos para contratar, para conversar, pedi até que esses clubes tratem o meu torcedor melhor, porque eu participei de caravanas, eu sofri como um torcedor, e eu cheguei a pedir para os presidentes, o presidente do Peñarol, do Nacional, levantou, me aplaudiu de pé. Nunca um presidente veio fazer isso aqui, Augusto. E eu falei, eu quero que você trate meu torcedor bem. Meu torcedor viaja 4, 5, 6 mil quilômetros e chega aqui, vocês seguram ele para entrar no segundo tempo, maltrata, às vezes não tem nem alimentação. Poxa, trata, eles até elogiaram, falou, o Corinthians é um dos clubes que melhor trata os seus adversários. Eu falei, então seja recíproco, trata o meu torcedor bem, que vocês vão ser melhor tratados lá. Então, sabe, uma conversa muito cordial, muito bacana. Nisso, Casão, a gente foi para economizar comissão, intermediação, Casão, que é isso que nós estamos fazendo. Você não tem ideia que já já a gente vai ter um balanço para o torcedor, o que a gente já cortou, o que a gente já economizou. Até carro para mim eu economizei, mas independente disso, não gosto nem de falar dessas coisas, vai ver logo em seguida. Tudo é economia para que a gente possa ter uma situação financeira sadia, Casão. Para que eu não precise mais passar por isso. Para que o Corinthians amanhã queira contratar um grande jogador, pode chegar lá e contratar que não vai ter problema nenhum. Sabe uma coisa que está precisando o Corinthians, depois de toda essa última gestão? De transparência. Eu acho que o torcedor quer saber o que acontece realmente no Corinthians, em todos os sentidos, porque foram 3 anos que ninguém sabia de nada, as coisas acontecendo. Depois, quando acabou a gestão, você ganhou a eleição, veio um monte de bomba surgindo aí. Você tem nesse pensamento a transparência, sei lá, a cada 2 meses dar uma entrevista e passar a realidade do clube financeiramente, contratações, enfim, o que acontece no Corinthians? Casão, o torcedor fica a sabendo? principal contratação nossa foi a Ernst Young, uma das maiores empresas de auditoria do mundo, para que ela detecte tudo e nos passe tudo, para que o torcedor possa saber tudo que acontece e que vai acontecer daqui para frente. A Ernst Young foi uma das empresas que reestruturou o Flamengo lá atrás e que está com o Corinthians na mão para nos ajudar a reestruturar. Então, nós temos total confiança, é uma grande empresa que está nos ajudando a equacionar todo esse déficit com receita, para que o Corinthians possa se normalizar. Se você for analisar toda a nossa contratação, ela já está no site, explicando tudo. Quanto estamos pagando, qual a porcentagem do Corinthians, se ficou alguma porcentagem para o ex-clube, tudo será muito claro, Casão. Justamente por isso, para que a gente entre limpo. Eu entrei mostrando meu imposto de renda para a imprensa, para que eu saia amanhã também, todo mundo sabe o que eu tenho, deixo de ter, e o que aconteceu durante a nossa gestão. Nós não vamos abrir mão disso, Casão, porque isso também vai voltar a dar credibilidade para a gente no mercado. Isso vai fazer com que o torcedor acredite mais ainda na nossa gestão e possa ajudar o Corinthians a sair dessa situação. Então ele pode ter certeza disso. Pela primeira vez, eu acho que na vida, a gente abriu um ano de temporada com ingresso barato, Casão. E se você for analisar o tamanho da nossa transparência, honestidade, Casão, nós tivemos uma renda contra o Guarani, Casão, de 2.550.000, com ingresso a R$22, Casão. E o lugar mais rico, o lugar mais caro da arena, estava vazio. Por quê? Nós cortamos tudo, Casão. E agora nós estamos renegociando tudo com um preço justo. Então a nossa renda vai ser muito maior por um preço de ingresso muito menor. Para aquele torcedor que às vezes critica. Corintiano, volte ao estádio. Porque eu sempre falei, Casão, não vou sangrar o meu torcedor. Eu não vou tirar dinheiro do meu CPF, eu vou tirar dinheiro do CNPJ, cara, Casão. Porque a hora que eu der uma visibilidade, minha arena lotada, eu consigo negociar melhor com os investidores, eu consigo negociar melhor com a televisão, com as placas, com a camisa. E é isso que nós queremos. O torcedor lá dentro, que essa é o nosso grande sonho de ampliação, ampliar a nossa arena, para que a gente possa ter o torcedor raiz dentro da nossa arena. Isso, o torcedor raiz precisa estar dentro ele tem que ter acesso à arena. R$22, Casão, foi o ingresso. Então, R$22 vai ser o ingresso. Legal. Contra o São Paulo. O São Paulo fez isso também no ano passado. O time popular é o Corinthians, Casão. Nós temos que resgatar essa característica, Exatamente, Casão. É o time do povo. Porque é ele que fez o Corinthians ser grande hoje. Sim. Foi nas maiores dificuldades que você entrou logo em seguida, são 23 anos sem título, foi a torcida que mais cresceu no país. Nós temos que resgatar isso, Casão. É ela que dá essa credibilidade para esse investidor. Esses torcedores novos, eles têm que saber a história. Porque a torcida do Corinthians virou a maior torcida, foi crescendo, num período que não ganhava títulos. Né? Porque você crescer o seu torcedor ganhando títulos é a coisa mais simples, é uma coisa natural. Agora, o corintiano, da minha época lá, de garoto,
A gente ia pro estádio e não ganhava título. E no outro ano já tinha mais 4 que torcia pro Corinthians. E assim, assim por diante. Eu treinei com você não lembra de Oi? mim. Eu treinei com você, com o Tadeu, Solitinho. Ah, é, cara? É, entendeu? Eu sou raiz ali também. Legal. É tanto que voltei o nosso time profissional a treinar na Fazendinha, Sim, para que isso esses aí. jogadores conheçam a história do Corinthians. Isso para que daí, o torcedor eu fique. dei a ideia já para gestão anterior. Eu falei pro Adilson. Já cheguei a pegar teu Alves. autógrafo, já cheguei a tirar foto com você. Eu falei pro Adilson, o Corinthians precisa treinar uma vez por semana no Parque São Jorge, porque esses caras precisam conhecer o clube. Os associados precisam Foi um conhecer. sucesso, Casão. Todo Claro mundo que elogiando é. as crianças, liberei para as crianças ficar tudo em volta. Cara, para ela Na sentir minha o época calor. não tinha CT, a gente treinava no Parque São Jorge, ficava lotado de sábado. Você saía, conversava com as pessoas, tirava foto, dava autógrafo e tal. Hoje é mais foto, não tem quase que isso, não assina quase nada. Cara, o jogador tem que sentir o calor humano do Corinthians. Isso você faz a criança se apaixonar, virar corintiano de verdade, Casão. Claro. É isso que eu quero resgatar. Nosso projeto social, Casão, são 1.000 ingressos para as crianças carentes todo jogo, Casão. Eu vou tirar as cadeiras da Sul, Casão, para aumentar mais 2, 3 mil lugares e eu vou transformar esses 1.000 lugares, pelo menos, para as crianças carentes. Estou visitando algumas ONGs. Essa parte A eu tô gente, gostando, a gente hein? não consegue, não quer falar isso, Eu Casão. vou cobrar, hein? Não, já está, Casão. Se você for ver, eu venho visitando ONGs. Não gosto nem de ficar falando isso, porque às vezes dá uma demagogia, mas vocês vão ver em breve. São 1.000 ingressos para as crianças carentes, são 1.500 ingressos para as famílias carentes, que eu recebo muita ligação, que vão ser cadastradas dentro da arena, para que cada vez a gente tenha um revezamento, que elas possam ir para dentro da nossa arena. Porque é isso que vai me dar credibilidade para poder negociar com meus investidores, Casão, que é isso que está acontecendo. Eles estão acreditando no nosso projeto e eu estou cobrando pesado para isso, porque a camisa nossa hoje é valorizada. Olha aí os patrocínios que a gente está fechando, vem coisas boas também aí. Estamos trabalhando para isso. Eu quero que as crianças tenham a mesma oportunidade que eu. Que eu ia assistir o treino. E depois eu virei profissional, a criançada ia me assistir no treino. Né? E eu acho que o Corinthians é isso, é coração. Não pode ficar lá no CT o tempo todo e o clube não saber quem é o jogador. Só um presidente burro não trabalha para uma torcida dessa, Casão. Só um presidente burro não trabalha para uma torcida dessa. Porque é ela que te dá esse respaldo, é ela que vai te dar essa credibilidade. E é isso que eu estou conseguindo, Casão. Lotar. Em 3 jogos, 2 de base, colocamos 120 mil pessoas dentro da nossa arena. Ontem eu estive lá com o Gustavo Lima. A gente quer transformar aquela arena multiuso. A gente quer trazer outras pessoas para fazer shows internacionais, que é esses nomes que você estava citando. Nós estamos numa região carente disso, que necessita disso, Casão. Sim. Nós não temos isso lá. Nós temos uma arena espetacular, com 2 estações de metrô, 2 de trem, 4 pistas. Vamos trazer grandes shows internacional. Vamos dar essa possibilidade desse morador da Zona Leste ter esse acesso, que nós não temos. Eu moro na Zona Leste, moro ainda no Tatuapé, e a gente sente falta disso, a gente tem essa carência. E eu quero transformar o Corinthians também para isso, Casão, uma arena multiuso, trazer essas receitas para dentro. Isso é bom, é muito bom. O Augusto, me explica aquela situação da espionagem que surgiu com microfones, câmeras dentro da sala da presidência, dentro da sala de reuniões. Aquilo é real? Como vocês descobriram? O que está acontecendo depois daquilo ali? Porque assim, são situações que não podem varrer para baixo do tapete. É real, Casão, é real, é super real. Muitas coisas estavam vazando, algumas situações, e um dia numa conversa, vamos fazer acho que precisa fazer uma escuta, fazer uma varredura, essas coisas todas. E de repente contrataram uma empresa, eu não estava, contrataram uma empresa especializada com 20 anos de mercado. Fora isso, teve pessoas especialistas que nos orientaram nesse sentido. Mas não foi na minha sala, Casão, isso foi na diretoria de base. Na minha sala teve indício, tanto que foi desmontada. Tipo, acho que quando eu assumi, acho que desmontaram. Existia uma câmera atrás da minha mesa, como existia uma também atrás da secretária Márcia, lá atrás, indícios, foi detectado. Quando começou-se uma varredura em todo sentido, em todas as diretorias, em todos os andares, quando chegou na diretoria da base, foi pego, escuta, câmeras, gravadores, toda a fiação, tem a filmagem, tem fotografia acompanhando tudo da forma que está sendo pego. E aí essa empresa, ela apresentou um laudo, não sabemos como vazou isso, porque ela precisava de um tempo para apresentar o laudo, para chegar na delegacia e fazer a ocorrência e eles que tomem as providências deles. Então isso está na delegacia, ainda ontem foi feriado, quarta-feira eu tive uma notícia do pessoal da delegacia que já estão dando sequência no processo. Teve pessoas já que até foram mandadas embora por causa de algumas situações, então a gente está esperando aí agora a conclusão. Você vai adiante, não, você vai até o fim. Eu acho que tem que... Casão, com a gente vai ser... É crime. Crime, com a gente é total transparência, com a gente não vai ter essa. Você não tem ideia a pressão que nós estamos sofrendo em todo sentido, Casão. Principalmente com cortes de muitas situações que a gente está fazendo para trazer economia para o Corinthians.
E eu acho que o Corinthians nunca teve um presidente que tomasse as atitudes que tem que ser tomada. E aquilo que eu falei, Casão, eu tive que estar com colete à prova de bala, meu carro é blindado por fuzil, meu carro eu estou andando com quarto de segurança, minha vida mudou, como você falou, ainda não caiu um pouco a ficha, porque eu mudei do anonimato hoje para uma certa posição, que para mim também não muda pessoalmente, minha essência, minha parte família, minha parte amigos nunca vai mudar. Eu estou provando isso, mostrando que muita gente até desacreditava disso. Então a vida virou perna pro ar, com todas essas ameaças, com todas essas situações. A última semana, para você ter uma ideia, casal, minha filha não podia levar o cachorro para sair na rua. Minha filha teve que ficar enclausurada, eu tive que sair. Enfim, uma situação, mas graças a Deus deu tudo certo. Agora a gente tem coragem para levar até o final, as coisas têm que ser mostradas e quem fez alguma coisa de errado que pague, casal. Agora eu queria saber de você como que você está lidando com as redes sociais e com a imprensa, né? Porque agora você é o presidente. É diferente, né? Tudo acontece com a gente, Me depois acostumei com isso você vira ainda. uma vidraça. Sim. E aí eu quero saber, porque faz muito pouco tempo que você está na presidência do Corinthians e tem um vulcão entrando em erupção quase todo dia, da imprensa, redes sociais. Como é que você está lidando com isso? Casão, para chegar onde eu cheguei, Isso é uma passar... coisa, porque as redes sociais é um tribunal que só condena. Sim, exato, isso que eu ia falar. Para chegar onde eu cheguei, passar o que eu passei, o que a minha família passou, Casão, daqui para frente, o resto é fichinha. O resto eu não me preocupo mais nada. Eu me preocupo em administrar o Corinthians, eu me preocupo em fazer o bem para o Corinthians e no final do ano todo corintiano vai saber o resultado. Ele já está acompanhando o resultado, ele vai saber melhor ainda, tudo com uma auditoria, para que ele saiba tudo o que aconteceu, coisa que nunca teve no Corinthians. E a minha palavra é uma auditoria que o torcedor vai saber realmente tudo o que está acontecendo dentro do Corinthians, para que ele fique mais tranquilo, para que ele possa investir no Corinthians. Então, quanto a isso, a rede social a gente sabe que tem muita maldade, eles invertem em muitas situações. Por exemplo, eu nunca fui atrás de um diretor executivo, apareceu 500 diretores executivos. Eu nunca fui atrás de um atleta, apareceu 500 atletas. Aí de que forma? Ah, esse aqui o Augusto foi atrás, não trabalha com o Augusto. Esse aqui o Augusto foi atrás, esse diretor o Augusto já anunciou. Eu nunca falei isso, mas o que é isso? Para manchar a nossa imagem, tirar mais ainda a credibilidade que a gente está tentando colocar no mercado. E isso é o lado de lá também que está tentando atrapalhar, que se dizem corintianos e está aí a grande amostra. Mas o que nós vamos fazer para o Corinthians é diferente. Vamos mudar uma coisa, porque o presidente do Corinthians, ele não é presidente do futebol, ele é presidente social. Tem um clube lá que os associados querem, eles pagam a mensalidade e querem curtir, querem ter o que é bom. Como o Corinthians sempre teve. Clube maravilhoso. 80, o Corinthians era lotado de associados. Eu cheguei a ficar para pedir licença para entrar na piscina. Exatamente. O que você está vendo para o clube? Casão, Os associados. Agora você já falou para o torcedor, fala para os associados. Pela primeira vez, nós abrimos uma temporada de clube social sem um aumento na mensalidade, Casão. Pela primeira vez. E ao contrário, Casão. Parte de piscina, que é mais procurada dentro do nosso clube social, a gente já mandou ampliar o tempo de exame médico, que eles reduziram e aumentaram. Eles diminuíram o tempo e dobraram a manutenção. Nós já aumentamos o tempo, mantivemos a manutenção, tiramos algumas dificuldades, o sócio de exame médico, tiramos isso. E futuramente, se Deus quiser, a gente está trabalhando muito para diminuir até outras situações. Diziam que eu ia acabar com o departamento. Nós acabamos de montar um departamento feminino de basquete, Casão, que vai estar disputando já com patrocínios, com receita autossustentável, sem o Corinthians precisar mexer em nada financeiro. Estamos dando estrutura para outros departamentos, assim como o feminino, agora o basquete feminino, o basquete masculino também, já estamos trabalhando forte, assim como o futsal, já estamos conversando com algumas empresas, tem muitas empresas que, como hoje a nossa camisa está cara, Casão, a gente está com um comercial dentro do clube, coisa que nunca teve também, sempre teve um marketing só trabalhando para a instituição toda. Hoje a gente está dividindo por etapas, um marketing central controlando outros comerciais, para que eles trabalhem para os departamentos e eles sejam autossustentáveis, coisa que nunca tiveram chance de vender a marca, que eu sempre falei na minha campanha. O Corinthians daqui para frente ele vai ser aberto ao mercado. Nós estamos dando oportunidade para todo aquele que consegue expor a nossa marca, trazer receita para a nossa marca. E é isso que nós estamos fazendo, Casão, abrindo para que essas empresas, se o futebol é caro, venha para dentro do clube social. Nosso futebol salão é um dos melhores também do país. É televisionado, tem uma visibilidade boa, é a marca Corinthians, o basquete também, natação nossa sempre é campeã de alguma coisa. Então, tudo é visibilidade. E nós estamos mostrando para esse parceiro que a marca dele também está no Corinthians e ela tem a mesma visibilidade que o futebol. Então, explica assim para mim, que eu tinha esquecido, deixei passar batido, esse novo patrocínio Master do Corinthians. Porque se fala muita coisa, né? Eu não vivo dentro de clube, eu não tenho relação com
Eu sou completamente dependente dessas coisas e muitas coisas realmente eu não critico, eu não falo nada porque eu não sei o que está acontecendo. Eu não gosto de dar opinião quando eu não sei o que está acontecendo. Então explica para mim esse novo patrocínio master, esse valor, essa coisa toda que cria até sabe, cria um clima assim entre os clubes, né? Vamos desde o começo, Casão. Isso já mostra uma gestão diferente, profissional e que pensa no Corinthians. Quando eu fui chamado pelo ex-presidente, olha, Augusto, eu gostaria, aí eu já tinha ganho a eleição, foi naquela semana que nós ganhamos a eleição, no dia 25, dia 27, 28, se eu não me engano. Dia 25 foi no sábado, acho que dia 28, 27, numa terça, numa quarta-feira. Eu fui chamado pelo ex-presidente. Augusto, eu gostaria que você me deixasse patrocínio master, que eu tenho 60 milhões de patrocínio master do Corinthians, 60 milhões anos. Eu falei, Duílio, eu tenho um patrocínio maior. Ah, mas olha, esse aqui é bom. Eu falei, eu sei que é bom, mas eu tenho muito melhor ainda. Eu tenho um patrocínio maior e melhor. Uma semana depois ele me ligou, Augusto, eu tenho 75 pelo Master. Eu falei, Duílio, eu tenho maior. Eu gostaria que você deixasse daqui para frente que eu, meu marketing, minha diretoria, trabalhasse em cima disso. Vocês, falta 2 semanas para sair, já está acabando o mandato, deixa que daqui para frente o meu marketing toca isso. Ah, ok, então, tudo certo. Começamos, logo em seguida tivemos outro problema com o administrativo dele. Ah, nós temos 2 marcas que nós vamos renovar. Mas vai renovar por quê? Falta 4 dias, não tem que renovar. Eu tenho um patrocínio maior, deixa que a gente está trabalhando nisso. Ah, mas olha, a gente vai exigir isso, enfim. Deixa que a gente renova. E 4 dias antes, Casão, foi renovado o contrato. Foi feito um novo contrato, com um custo 5 vezes menos do que eu tinha. Ou seja, eu tinha 60 milhões por uma situação e fechado por 11. Tomei posse. E na semana seguinte nós mostramos o patrocínio maior que eu tinha na camisa, que é o maior da América do Sul, né, um dos maiores até hoje visto no futebol. Assim como ele tinha fechado um patrocínio das placas por 200 milhões e eu pedi a renegociação de volta, comecei a renegociar, consegui 240 milhões. Ou seja, nós recebíamos 12 milhões por ano e através da nossa negociação estamos arrecadando 48 milhões por ano, ou seja, quase 3 vezes mais do que era. E o patrocínio, conseguimos o maior patrocínio, que hoje está saindo na mídia. Eu anunciei o patrocínio de 360 milhões, 120 por ano, com uma luva de 10 milhões. O que seria essa luva de 10 milhões? Existe uma multa, que era da Pix. A PixBet ela tinha o direito de cobrir, assim como nós chamamos eles. Tivemos 3 negociações com a Pix. Eu, pessoalmente, com o dono, numa delas até num show de um dos parceiros deles. Conversamos, sentamos, falei, poxa, Júnior, eu tenho um valor maior, tenta cobrir, senão, infelizmente, não vai dar para a gente estar sequenciando um trabalho, mas as portas estão abertas. E aí, até a última reunião que ele falou, Augusto, aí nós mostramos para ele o valor que nós tínhamos, ele falou, não tenho condições de cobrir, e ele assinou a rescisão, isso tudo legal, juridicamente, com advogados, tudo, ele assinou a rescisão sem problema nenhum. Então, retiramos a Pix e já entramos com um novo patrocinador de 360 milhões, 120 por ano. E aí nós sabemos, é sabido que tem que se pagar uma multa de 20 milhões pela rescisão do contrato. Era 30 anos por 3 anos, como cumpriu 1 ano com a PixBet, ficou 2 anos, esses 2 anos são 20 milhões. Ok, isso a Pix junto com o Corinthians tem que pagar. Só que dentro desse outro contrato apareceu uma antecipação da ex-diretoria de 30 milhões, que cumpriu 1 ano, ficou 20 milhões. Esses 20 milhões, infelizmente, nós temos que pagar. Não foi nós que fizemos essa antecipação, foi a diretoria anterior. Vocês vão pagar. Temos que pagar. Já fizemos uma proposta, está tudo certinho na mesa para pagar. Então, o patrocínio, Casão, são 360 milhões com 10 de luva que nós vamos incluir para pagar a rescisão do contrato deles. Que a VaiDeBet está nos ajudando a pagar a multa rescisória. Agora, a antecipação é o Corinthians que tem que pagar. Entendi. Mas o valor real, 360 milhões, o Corinthians vai receber os 360 milhões, 120 por ano em 3 anos de contrato. Se você tivesse que falar para o torcedor e associados, eles estão todos sentados ali na frente, qual é a sua mensagem para os torcedores do Corinthians, associados do clube do Corinthians, do Parque São Jorge, que eu sou apaixonado por aquele lugar, amo de paixão aquilo, cheguei lá com 8 anos de idade e cresci ali dentro, joguei futebol de salão, basquete, voleibol, tudo ali dentro. E que mensagem você tem para o torcedor? O que eu peço para o nosso torcedor corintiano, Casão, que não acredite em nada do que sai nas redes sociais. Eu sempre vou estar à linha de frente para esclarecer, sempre fui um cara honesto, correto, sou pai de família, sou homem, todos que me conhecem há anos,
nunca tive um problema no clube, nunca tive nada com ninguém, todos lá me conhecem, por isso me elegeram, pela confiança, pela credibilidade que a gente passa, tem um nome muito tranquilo, muito limpo, nunca tive problema com ninguém. O que eu peço para o torcedor como administrador, que é o que eu sempre preguei na minha campanha, que ele tenha um pouco de paciência. Nós estamos primeiro, junto com uma montagem de um grande futebol, a gente primeiro está reestruturando a parte financeira para que a gente não passe mais as dificuldades que passou, o motivo de chacota, não paga a marmita, não paga os pães, não paga isso, aquilo. O Corinthians não vai ter mais isso. A gente está trabalhando para que não tenha isso. E muito. Porque essa herança, o torcedor não sabe o que a gente está fazendo ali por dia, o que nós já fizemos em 20 dias, Casão. Você não tem ideia o que nós já cortamos, camarotes, cadeiras, custos desnecessários, carros, combustíveis, apartamento. A gente está tirando um monte de situações, colocando a situação financeira em dia, para que o Corinthians amanhã possa ter o dinheiro que tiver que ter para contratar aquele jogador que quer. Então, um pouquinho de paciência, nós estamos de degrau a degrau, pode ver que nós estamos indo num atleta pontual, contratando um atleta para ser titular, logo mais a gente tem uma grande equipe, é só um pouco de paciência, estamos no mercado sim, a gente está analisando todo mundo, toda a minha promessa, Casão, de campanha está sendo cumprida, o time profissional treinar na nossa fazendinha, vai ter os ingressos ali para os sócios, são 3 mil ingressos para os sócios do nosso clube social, para que ele tenha direito a comprar esse ingresso com 30% de desconto. A Ernest Young como auditoria, coisa que nunca fizeram, nós estamos fazendo. Os patrocínios, enfim, tudo que nós prometemos, Casão, estamos cumprindo. Tudo que eu cheguei no meu plano de governo prometendo, eu estou cumprindo. E vamos cumprir tudo. Pouco só de paciência. O time vai treinar uma vez por semana lá no Parque Não, São uma Jorge? vez por mês, Casão. Uma vez por mês? Uma vez por mês. Tem o futebol, tem o jogo decisivo no domingo. Como o sábado é um coletivo, um treino leve, pode ser feito lá para ele ter aquele carisma do torcedor, ter aquele calor, tirar foto. E ele também, o jogador, entender a nossa história. E o clube, né? E o clube Porque se o cara vai pro CT, treina, vai pra concentração, joga, passa em frente ao clube e não conhece lá dentro a história. Casão, lá viu? dentro é a história. Esse é um dos projetos sociais, não só trazer nosso time para treinar para o sócio, mas o principal, Casão, arrecadando aí mais de 7, 8 mil, 8 toneladas, mais 7, 8 toneladas de alimento para as famílias carentes, que é o projeto que nós temos. Ração também, que a gente fez uma parceria agora com o secretário de esporte, que ele tem uma grande ONG de animais, que nos propôs isso também, que a gente estava com uma parceria legal. Então, não só alimento, como ração também para os animais. A gente, dentro desse projeto, que a gente vai estar todo mês arrecadando alimento e ração para as famílias. Muito bom. Eu tenho um quadro aqui, que é Virando o Jogo. Então, nós vamos virar o jogo agora. Você tem a possibilidade de fazer a pergunta que você quiser. As perguntas que você quiser fazer para mim, 1, 2, 3. Aí você me pegou. Eu sei. Casão, Todo mundo fica meio assim, mas fica à o vontade. que eu quero te perguntar, eu como corintiano, você que tem uma história no nosso clube maravilhosa, um ídolo nosso, eu queria que você acreditasse um pouco em mim. Queria que você acreditasse um pouco nessa diretoria, não só em mim, porque ninguém faz nada sozinho. Eu não ganhei eleição sozinho, não vou administrar esse gigante sozinho. E eu não te faço uma pergunta, eu te faço um pedido que tenha um pouquinho de paciência com a gente, nos dê um voto de confiança, Casão. Que nós vamos trazer o Corinthians de volta para o corintiano. Augusto, assim, eu tenho um jeito de pensar que é o seguinte, eu não desconfio em ninguém que não me dê motivo para isso. Exato. Já tomei muita pancada na vida, porque eu confio na pessoa. Não importa, eu não tenho motivo nenhum para desconfiar. Eu estou aprendendo mais ainda no futebol. Eu não tenho motivo nenhum para desconfiar de alguém que não fez nada para mim, que me dê esse motivo. Então, claro, você veio conversar comigo aqui, tudo que você falou aqui, esse tempo todo, eu acredito, porque eu não tenho motivo nenhum para não acreditar. Está acontecendo. Mais para frente é óbvio. Pô, Sim. você falou aquilo, não fez, não cumpriu. Tal. Exatamente. Mas, cara, eu sou corintiano, adoro o Corinthians, adoro o Parque São Jorge. Sou crítico do Corinthians, porque o meu trabalho é esse. Porque você participou, você sabe, a crítica porque você conhece. Exatamente, o meu trabalho é esse. Mas, claro, eu não tenho motivo nenhum para desconfiar de você, não. O que eu peço para você, por todo torcedor também, nos dê um voto de confiança. Nós vamos trabalhar com toda honestidade, com toda clareza para o mundo, para que a gente possa sair depois limpo, Casão. Quando terminar o meu mandato, meus filhos poderem dar em paz, eu poder frequentar o meu clube. Eu quero que você olhe para ali, para aquele lado ali. Aquela camisa é da quebra do tabu contra o Santos. Agora você vira para cá e olha essa aqui atrás. Essa aqui é da democracia corintiana, dia 15 vote, para incentivar o pessoal a votar no dia 15 de novembro de 1982, primeira eleição ao governo, né, do Estado, depois do golpe militar de 64.
Então são duas marcas. Acompanhei pra mim, muito do bem. Corinthians. A gente ficava junto na DPZ o tempo todo, Costa Oliveto. Sim, sim. Frequentamos o Geller, o Adilson, enfim. Eu sou dessa época, Casal. Trabalhei com o Costa Oliveto, trabalhei nessa época da DPZ de 79 a 85. Foi a época forte da democracia, que o Washington trabalhava junto com ele, eu trabalhava na parte de laboratório, estúdio, ele na parte de criação. Então a gente também tem uma história, se lembra muito bem. Obrigado, Augusto, por você ter Eu que vindo aí agradeço a conversar comigo. oportunidade. Esse aí é Augusto, presidente do Corinthians, gente. Daqui 3 meses vocês cobrem o cara.